Tem pessoas que estão em depressão e não se percebem dessa maneira. Elas apenas pensam que estão cansadas, que estão desmotivadas ou que precisam se esforçar mais um pouquinho. Mas existe um motivo biológico para isso. A depressão, ela não afeta apenas o humor, ela altera a forma como o cérebro interpreta a realidade. E hoje eu quero explicar, com base na neurociência, por que que é tão difícil alguém se enxergar nesse cenário. Nenhum comportamento vai surgir de uma maneira isolada. Para entender a depressão, precisamos olhar alguns momentos antes, dias antes, meses antes. É necessário olhar todo o contexto da situação. Quando falamos de depressão, isso significa que a forma como alguém pensa e percebe o mundo também é resultado de vários processos biológicos dessa pessoa. Não é apenas uma questão de pensamento negativo, é um sistema inteiro que está em funcionamento de uma forma desregulada. O que acontece no cérebro depressivo? A depressão ela envolve algumas alterações nos circuitos que são bastante importantes. Então, regiões responsáveis pela avaliação emocional, por exemplo, pela forma como você avalia as situações, elas são afetadas. Essas áreas, elas trabalham juntas para interpretar as situações e tomar decisões. Então, quando esse sistema ele está desregulado, ocorre algo bem curioso. A pessoa ela começa a interpretar experiências que são neutras, experiências comuns, que são positivas, de uma forma negativa. Isso acontece sem que ela perceba, ela não se toca, ela não tem a ciência de que ela está agindo e pensando dessa maneira. Imagine que o cérebro ele funciona como um filtro. Então, ele vai selecionar quais informações vão receber mais atenção. Na depressão, esse filtro ele vai começar a dar muito mais peso para erro, frustração, crítica. Enquanto isso, ele vai ignorar todos os aspectos positivos. Por isso que muitas pessoas dizem que eu sei que minha vida não é ruim, mas eu não consigo sentir isso, eu não consigo sentir felicidade. Então, isso vai gerando um conflito interno, porque a percepção emocional, a avaliação real, racional da situação, elas não estão completamente alinhadas, elas estão desreguladas. É importante falar também sobre o papel do estresse nisso tudo, sobre a influência dos hormônios do estresse, porque quando o organismo permanece muito tempo sob pressão, vai ocorrer uma produção maior de cortisol. Então, esse hormônio ele vai alterar funções importantes, como a sua energia, memória, concentração. Com o tempo, o seu cérebro ele vai entrar num estado constante de estímulo e isso vai favorecer muito aqueles pensamentos negativos, pessimistas e principalmente você vai ter muito mais sensação de incapacidade. Por que é difícil se enxergar nesse cenário? Existe um outro fator que também é importante. O cérebro ele busca uma certa coerência interna. Então, ele vai tentar manter uma narrativa estável sobre quem a gente é. Se esse alguém passa muito tempo se sentindo desmotivado ou sem energia, o cérebro ele vai interpretar isso como uma característica da sua personalidade. Então a pessoa ela começa a pensar, eu sou assim, quando na verdade ela pode estar vivendo em um estado que poderia ser tratável. Ela poderia estar cuidando disso, para que isso não aumentasse, para que isso tivesse uma estabilidade. Talvez você tenha pensado, eu deveria estar melhor. Outras pessoas conseguem, mas comparar experiências internas com o comportamento interno dos outros pode ser bem enganoso. Cada cérebro ele reage de uma maneira diferente
ao ambiente que ele está inserido. Entender todo esse mecanismo muda a forma como você vai lidar com essa depressão. Quando percebemos que a nossa percepção emocional pode estar distorcida, a gente consegue se questionar algumas interpretações que muitas vezes a gente faz de uma forma muito automática. Isso não resolve tudo, mas abre espaço para intervenção, tratamento, mudança. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o cérebro e como ele influencia nas nossas percepções, já se inscreve no canal, deixa seu like, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.